Oi, pessoal. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês aí dois indicadores que na realidade são três, mas eu quero chamar mais atenção em dois indicadores que eu montei baseado nos vídeos que o Vilela está fazendo e eu consegui ajustar, né? E queria passar para vocês qual que é a proposta, qual que é a ideia, tá? Preciso fazer alguns ajustes, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês a lista de indicadores. É esse aqui, ó, Dani, tá? E esse embaixo aqui, o volume sinal, tá? O volume sinal, o que ele faz? Que ele vai ficar aqui embaixo nessa coluna. Ele ainda não começou porque eu ajustei todos eles para começar no dia, né? Então, como são 9 horas, vai começar daqui a pouco o pregão. Aí ele vai começar a aparecer aqui embaixo. O que ele faz, o volume sinal? O volume sinal é o seguinte, eu tenho um setup que eu costumava chamar de saque. Saque por quê? S-A-C, siga a coluna, né? Foi a ideia que eu acabei dando o nome. Por que siga a coluna? Justamente por esse ponto aqui, ó, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, o pregão já começou negativo, tá? Então, ele ficou abaixo de zero aqui, por exemplo, ele está em menos 50. O que acontece aqui? Se esse candle aqui fechar negativo, ele vai pegar um valor acumulado do volume, tá, de negócios e vai descontar. Quantos negócios teve nesse candle? Teve, por exemplo, até agora teve 145 negócios. Então ele está pegando 0 menos 145, está ficando negativo, tá? Se esse candle fechar positivo, ele vai inverter, tá? Ele vai começar a inverter. Por quê? Porque quando ele fechar positivo, ele ao invés de ficar negativo, ele passa a ficar positivo. Ele soma a quantidade de negócios que existe no candle. Tá? Eu estou operando aqui no G4, no gráfico de 4 minutos. Então, por exemplo, fechou aqui, deu aqui 150 negócios, foi negativo, então ficou menos 150. Aí o próximo aqui, se o próximo também ficar negativo, ele vai somar. Então vai ser 150 menos a quantidade de negócio do segundo candle. Se ele for positivo, ele vai ficar o acumulado menos 150 mais, vamos dizer, por exemplo, que no segundo candle teve 100 negócios, tá? Então, nós vamos ter aqui o que acontece? Menos 150 com mais 100. Se ele ficar positivo, vai ficar essa coluna aqui, vai ficar menos 50. Então, ela vai ficar menor, tá? Ela ficando menor, ela vai me indicar que é o momento de uma compra, ok? E assim vai. Então, a princípio aqui a ideia do volume sinal é criar colunas, ok? Que me identifique, tá? O movimento, houve um volume de negócios e se o negócio, se a tendência do negócio, do mercado está em alta, o que vai acontecer? Automaticamente esse volume acumulado começa a ficar positivo. E ele ficando positivo, ou seja, as colunas vão diminuindo aqui, no caso está negativo, elas vão ficar diminuindo aqui, eles vão me sinalizar que é um momento de compra. Se ocorrer ao contrário, a tendência do mercado estiver negativa, tá? A tendência é que essas colunas vão aumentando de tamanho para baixo. Então, se elas aumentarem de tamanho para baixo, confirma-se que é um momento de venda. Okay? Então, esse é o papel do volume sinal. Okay? Vou até mostrar aqui vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a fonte dele. Que aí fica até um pouco mais fácil para o pessoal também assimilar, ok? Então aqui está. Volume sinal. O que ele vai fazer aqui, tá? Ele começa aqui, time e NI. NI é a data de hoje, tá? Time é a data do processo aqui, tá? Então ele vai ficar processando. Ele processando, ele coloca aqui para mim. Close aqui que é? Seria o fechamento atual. Close I menos 1 seria o fechamento anterior.
Se o fechamento atual for maior ou igual ao fechamento anterior, ele vai pegar o volume acumulado, vai somar mais o TIC volume. Tá? Então, se o fechamento atual for maior ou igual ao fechamento anterior, o que está acontecendo? O mercado está subindo. Se ele está subindo, então ele vai somar. Caso contrário, se o volume atual, se o fechamento atual, close I, for menor que o fechamento anterior, ele vai subtrair, ok? E aí o buffer, que é o que aparece lá na coluna, tá? Vai ficar menor, ok? Então esse é o papel do sinal, ok? Por exemplo, aqui, ó, continua sinalizando ainda que está em baixa, tá? Apesar dessa alta aqui, ele ainda continua sinalizando que está em baixa. Ó, ele está diminuindo aqui, ele precisa de uma confirmação melhor, precisa fechar esse candle aqui abaixo desse aqui, abrindo aqui, aí se confirma uma alta, tá? A ideia aqui, gente, é justamente buscar poucos pontos. Eu estou trabalhando no índice cheio, tá? Então a ideia é buscar poucos pontos, ok? E a partir do momento que ele sinaliza para mim, eu vou fazer uma entrada, tá? Então nesse momento eu até poderia fazer uma entrada aqui, que com certeza me daria aqui, ó, a mínima foi 440, a máxima já foi 580, já deu 140 pontos. Se eu tivesse aqui, na hora que ele abriu a menor, eu já tivesse solicitado, sinalizado, mandado uma compra, eu já tinha pegado os 50 pontos que eu estava querendo e matado a pau aqui, ok? Mas como eu estou aproveitando esse momento desse início de pregão para estar explicando para vocês como que funciona esse volume sinal aqui, tá? Eu acabei não pegando essa oportunidade. Um outro índice que eu tenho é esse aqui, eu chamo de volatilidade, mas na realidade aqui seria, na realidade eu vou trocar o nome de volatilidade para tendência, tá? Porque na realidade eu usei um arquivo que eu tinha calculando volatilidade, fiz as modificações, mas aqui eu trabalho a tendência. Isso aqui nada mais é do que uma média, tá? Ele vai acompanhando uma média dos preços, tá? Então eu coloco, por exemplo, eu coloco uma linha aqui nessa máxima aqui, ó, e ele vai sinalizar para mim que em 67.950 é um ponto de resistência. Nós estamos agora em 67.600, então está bem alto, tá? Eu posso chegar aqui, diminuir um pouquinho, e buscar outros menores. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro ponto de resistência. Aqui, ó, tá vendo? Então a ideia é mais ou menos isso daqui, ok? Então eu tenho volume sinal, que ele vai me calcular aqui a força do volume aqui. Ele vai ficar me indicando se aquele volume de negócio, de operações, é numa tendência de baixa ou numa tendência de alta. Positivo é alta, negativo, quanto maior negativo é baixo, quanto maior positivo é alta, ok? E aí nós temos também um outro que eu montei também, que é o chamado Dani, tá? Que é esse um aqui, tá? A função do Dani, qual que é? Ele vai me colocar essas setinhas, também aproveitando aí o quarto, o quinto vídeo do Vilela aí que ele postou, ensinando como se coloca sinais nos indicadores, eu fiz um teste aqui e já coloquei aqui para mim, ok? Então, eu coloquei aqui. Geralmente ele sempre vai abrir, da abertura você não deve levar muito em consideração, tá? Porque ele sempre vai acusar, a não ser que você queira já operar na abertura, tá? Por exemplo, se for negativo ele vai acusar que é uma venda, se fosse positivo ele ia acusar que era uma alta. Por quê? Porque ele vai levar em consideração o fechamento anterior, tá? Mas a ideia aqui não é utilizar-se dessa abertura aqui, eu prefiro utilizar a partir do dia de hoje. Então, geralmente eu acabo desconsiderando o primeiro, o segundo candle, eu acabo desconsiderando, tá? Porque a partir daqui é que ele vai começar a analisar. O que ele vai analisar? Ele vai analisar o seguinte, ele vai me sinalizar um ponto de compra ou de venda a partir dos rompimentos de máximas aqui, tá? Se eu tenho, por exemplo, que nem aqui, tá? Esse candle aqui, ele deu 415, tá? Se ele romper para baixo o 415, ele vai me sinalizar uma venda. Se ele romper para cima, tá? A mínima aqui, por exemplo, está em menos 137. Então, se ele fechar acima desse valor, menos 100 e tal, ele vai me sinalizar uma compra. Então, essa é a ideia.
Conforme vai se criando aqui o movimento, ele vai se criar aqui, tá? Eu vou até, deixa eu pegar aqui o histórico no Expert, tá vendo? Ele vai me identificar aqui qual que é o volume máximo, qual que é o volume acumulado, né? E qual que é o volume, ó, mínimo, acumulado e máximo, tá? Então, por enquanto aqui ele não pegou ainda, ele está calculando aqui, tá? A partir desse momento aqui, a partir desse momento que ele romper, ele vai registrando aqui qual que é a máxima e qual que é a mínima. A mínima é para baixo aqui, tá? A máxima é aqui para cima, seria positivo. Se romper essa mínima, ele vai me sinalizar aqui uma setinha igual a essa de venda. Se romper a máxima, ele vai me sinalizar aqui uma setinha de compra. Então a ideia do Dani, tá? Desse programa aqui, o Dani é justamente isso daí, tá? Ele vai me sinalizar, ok? Se, olha lá, se volume é igual a volume menos tique, no caso de baixo, tá? Aí ele pergunta, o volume acumulado é menor do que o volume mínimo? Sim, ele vai me indicar uma venda. O volume acumulado é maior do que o volume máximo? Sim, ele vai me indicar uma compra, ok? Então, é essa sinalização que ele vai fazer aqui, tá? Isso vai nos auxiliar a entrar no mercado e não ficar só atentando aqui, ok? Ele vai usar essa referência aqui, mas ao mesmo tempo vai permitir que com a sinalização aqui você possa entrar no mercado, ok, gente? Então, a princípio foi meio confuso assim, até porque a disponibilidade de tempo para se fazer o vídeo. A princípio, a ideia é essa daí. Então, quem estiver interessado, a gente pode estar discutindo aí, ok? Então, só para finalizar, lógico que eu tenho um outro setup aqui, que é as bandas e duas médias aqui, tá? Então, esses três indicadores aqui. O Dani, que vai ficar sinalizando essas setinhas. O tendência aqui me identifica aqui alguns suportes de resistência. E o volume sinal aqui que me identifica a força, né? Por que eu estou usando isso daqui? Eu acredito sempre que a força prevém da onde? A força de um carro não está no motor, está no combustível. Você não tem um motor potente se não tem combustível. Você precisa pôr combustível para fazer esse motor funcionar. Então, qual é o combustível da bolsa? É o volume, tá? É o volume de operações, é o volume de negócios, tá? Então, essa identificação aqui, a ideia de montar esse valor sinal foi justamente buscando isso daí. Então, eu tenho aqui banda de Bollinger, duas médias, uma de 20 e uma de 50, a verde é de 20, a vermelha é de 50. Tenho o Dani, que vai me identificar se é uma compra ou se é uma venda baseado nos rompimentos das máximas e mínimas do volume sinal. E as médias aqui que na média aqui que me identifica algum suporte e algumas resistências, ok, gente? Então a ideia era essa daí, tá? Vou estar finalizando, até porque minha média aqui é trabalhar com 15 minutos de vídeo, para que vocês assimilem. Depois eu vou fazer um vídeo baseado mais para frente, né, com meia hora aqui de pregão, mostrando como que ele funciona, entrando numa operação. Lógico que eu estou aqui nesse momento, é uma operação em modo demo, tá? Que eu estou trabalhando, estou testando esses indicadores, ok, gente? Obrigado. Qualquer dúvida aí é só entrar em contato, aí a gente troca uma ideia aí de como que eu fiz esses indicadores, como que eles funcionam, como que seria esse setup, ok? Um abraço e até o próximo.